Todo mundo bem? Então, nós estamos num momento importante, né? Fomos informados que o BRB vai estar lançando um novo programa de desligamento voluntário incentivado. É um PDVI. E o momento do PDVI é um momento de decisão na vida das pessoas, né? Então, a gente está preparando agora para vocês uma explicação sobre os seus direitos junto aos planos de benefício. Então, vai ser um vídeo, o Sandro vai estar falando com vocês, explicando todas as regras. Mas o que eu queria dar um recadinho é o seguinte, gente, esse momento é um momento de decisão. Então, a gente precisa avaliar, né? Se é o momento de aposentar, qual a forma que a gente quer, qual o benefício que teremos, tudo isso precisa estar bem claro na decisão, né, na cabeça de cada um, para que a decisão seja tomada de forma bem consciente. E a Régis, ela tem por obrigação de atendê-los com todo o cuidado nesse momento. Então, nós vamos ter um vídeo hoje explicando as regras dos planos. A Régis lançou o Balcão Virtual, que é um canal em que vocês vão falar diretamente com um dos consultores da Régis, onde você pode tirar as suas dúvidas pessoais, olhando o seu cálculo, tirando dúvida com relação a qualquer detalhe, tá bom? Além disso, nós queremos e vamos preparar um momento para um bate-papo frente a frente, olho no olho, que é a melhor forma da gente conversar, tá bom? Então a Régis vai estar futuramente ali, a gente vai organizar esse evento, esse momento, da gente conversar com vocês com toda a tranquilidade e tirar a dúvida, né, das pessoas, que na verdade a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, tá bom? Então, esse momento agora do vídeo é um primeiro passo para vocês tomarem assim uma posição de tudo que precisa ser visto. O balcão virtual vem com uma possibilidade de olhar caso a caso, atendimento pessoal, é só agendar o atendimento. E ainda vamos ter o encontro com os possíveis participantes que irão aderir ao PDVI. Né, para tirar dúvida, conversar e manter um papo bem tranquilo, aí a gente faz olho no olho, que é a melhor forma de conversar, tá bom? Além disso, o atendimento presencial, gente, a Régis está sempre de portas abertas para receber todos os participantes, especialmente nesses momentos que são de decisão, de escolha, né? Aí contem com o apoio da Régis, ok? O Sandro vem então a seguir falando nos detalhes, regra de benefício e tudo que vocês precisam saber da parte do regulamento do plano. De todos os planos, né? Do BD, do CD, do CD02 e até do Brasília Preto. Tá bom? Abraço, gente. Boa escolha. Olá, colegas do BRB, tudo bem? Então, vamos lá. Então, a nossa missão aqui dada pela nossa presidente, de explicar um pouquinho das regras, agora mais detalhadas, do que vai afetar agora a vida de vocês agora com a adesão ao plano de desligamento, ao programa de desligamento voluntário incentivado do BRB. Vamos lá então? Então a nossa agenda hoje, neste momento, nós vamos falar sobre um pouquinho das regras de aposentadoria no plano BD01, vamos falar sobre as regras de aposentadoria no CD02, vamos aproveitar essa brecha da aposentadoria do CD02, que é um plano que foi criado lá em 2012, complementar ao BD01, para explicar um pouquinho de uma oportunidade interessante com relação às regras de aposentadoria no Brasília Prev e finalizar com as regras de aposentadoria do plano CD03, tá bom? Vamos lá então, começando. Plano de benefício definido, BD01, que é o plano mais antigo, né? O plano que foi criado lá em 1985. E ele hoje possui dois patrocinadores, né? O próprio BRB e a Régis também tem empregados também que são participantes do plano BD01. Ele é o plano que tem o maior patrimônio da Régis, com 2,6 bilhões de patrimônio, um índice de maturidade de 2,76. O que quer dizer isso, Sandro? 2,76 de maturidade. Quer dizer o seguinte, para cada R$1 que entra,
tem R$ 2,76 que estão saindo. Por quê? Porque hoje a grande maioria, mais de 80% dos participantes das 1.800 vidas do Plano BD01 são assistidos, né? Já estão recebendo os seus benefícios, né? Já tem 1.292 assistidos, 166 pensionistas e, por último, 348. Desses 348, vamos tirar aí mais 100 aí, pelo menos, né? Provavelmente mais 100, o próximo disso, que vão aderir aí ao plano de desligamento incentivado, o programa de desligamento incentivado do BRB. É só para lembrar, né, o plano foi criado em 1985 e ele foi fechado para novas adesões no ano de 2000. Bom, vamos lá então. Como é que funciona o custeio do plano BD01, né? As contribuições do participante? Ele tem aquelas faixas, né? Quando você está na ativa, né? Você tem aquelas faixas de 3%, 5% e 12%, conforme o seu salário, numa situação que foi, digamos assim, estopada em 2012, né? Limitada ao teto de R$ 30.216,68. Tá? Essa é a situação quando você está na ativa. Quando você passa a condição de assistido, a sua contribuição passa a ser de 15%. É uma regra única, não é uma alíquota única de 15% que incide sobre o seu benefício previdenciário, benefício bruto mensal. Tá? E a contribuição do patrocinador, que antes seguia, enquanto você estava na ativa, aquelas faixas de 3%, 5% e 12%, ela passa a ser paritária, exatamente igual, 15% também. Então, quando você aposenta, você passa a contribuir com 15% e o BRB continua contribuindo junto com você até o limite de 15% também, ela é paritária. Tá? E o custeio administrativo, que é aquele quanto que a Regis cobra para poder continuar, digamos, pagando o seu benefício, rentabilizando os recursos do mercado financeiro, né? Cumprindo com todas as obrigações de folha de pagamento, Receita Federal e tudo mais, nós cobramos uma taxa de 2,2% sobre o valor das contribuições, dos benefícios mensais. Ok? Bom, com relação ao custeio extraordinário, né? Lembrando que o BD01 é um plano de benefício definido, ele tem resultado, né? E aí, como ele tinha aquele déficit lá em 2012, ele foi equacionado totalmente, 100% equacionado, e ele tem um custeio extraordinário. No caso, quando você está na ativa, esse custeio é de 1,6%. Quando você passa a condição de assistido, esse custeio passa a ser de 2,64%. Lembrando que esse custeio extraordinário também é paritário. Então, o participante assistido que paga 2,64, o BRB continua pagando esses mesmos 2,64. Tá bom? Lembrando que esse custeio, tanto o custeio normal como o extraordinário, são custeios de caráter vitalício, ou seja, enquanto você estiver vivo, você paga esse custeio. Tá? Nós estamos até agora, neste momento, olhando, revendo a possibilidade de repente mexer no custeio extraordinário, mas assim, o que está aprovado, a regra de 2012, e que foi aprovado lá em 2012 e continua sem alteração nenhuma desde então, é que são essas alíquotas de custeio extraordinário enquanto você está na ativa e depois quando você passa a condição de assistir. Bom, vamos lá para a regra dos benefícios. O plano BD01 ele tem basicamente três tipos de benefícios ao participante, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria antecipada e a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez ela é atrelada a você ter efetivamente aposentado por invalidez por intermédio do INSS. Aposentou pelo INSS por invalidez, você pode requerer o benefício por invalidez no plano BD01. Já a aposentadoria por tempo de contribuição é aquela que você pode fazer aos 55 anos de idade, né? 30 anos de INSS se homem, 25 de INSS se for mulher, e 20 anos no mínimo de BRB. Tá? Já a aposentadoria antecipada é a partir dos 50 anos de idade, com 30 anos de INSS, mais 25 se você 25 de INSS se for mulher. Okay? Essas são as regras de aposentadoria para o participante no plano BD01. Já o benefício aos beneficiários é o pecúlio por morte, né, que é pago, que é equivalente a 10 vezes o valor do benefício. Então, quando você aposenta aquele valor do benefício, se você vier a falecer, a sua dependente, o seu cônjuge, no caso, vai ter direito a receber, além da pensão vitalícia, que é equivalente a 50% do valor do benefício, mais 10% por dependente, ainda recebe de uma só vez, a título de pecúlio por morte, 10 vezes o valor
do benefício. É assim que funciona quando você passa a ser aposentado pelo BD01. Com relação à fórmula de cálculo da aposentadoria normal, né, que é aquela aos 55 anos de idade, então para você ter o direito a aposentar pela aposentadoria normal, você tem que ter 30 anos de BRB, né, 30 anos de BRB, porque aí a fórmula de cálculo funciona no T sobre 30. Então, se você, por exemplo, tem 30, ou 31, ou 32, ou 33 anos de BRB, é 31, por exemplo, sobre 30 vai dar 1, beleza, você não tem nenhum tipo de fator de redução na sua aposentadoria. Por isso que a gente fala que a aposentadoria normal é a chamada aposentadoria plena. Você tem que ter 30 anos de BRB, 30 anos de plano, você tem que ter 55 anos de idade, tem que ter ainda tem aquela vinculação INSS, então você tem direito a todos esses essa fórmula de cálculo do seu benefício. Então é T sobre 30, no caso, se você tem mais de 30, vai ser 1, né, vezes o salário de benefício menos as 7 URPBs. O que são essas URPBs? Que hoje corresponde a R$ 705. É o equivalente ao INSS. Né? O plano BD01 ele desvinculou do INSS, então o seu benefício ele é calculado com essa fórmula de cálculo, e não importa se você está ganhando o teto do INSS ou abaixo do teto, sempre nós vamos descontar essas 7 URPBs. Tá? do seu salário de benefício, ok? Já na aposentadoria antecipada, que é aquela que você requer a aposentadoria antes do tempo, né? Antes dos 55 anos de idade, antes dos 30 anos de plano, ele tem um fator atuarial que abate esse valor do seu benefício. Então, toda vez que você vai aposentar antes do tempo, no caso dos 55 anos de idade, 30 anos de BRB, você vai ter um fator redutor. Né? Isso dá em torno, dependendo da pessoa, da questão da idade e tudo mais, vai dar em torno de 3% a 7% por ano de antecipação. Então é muito importante no caso, por isso que a gente sempre recomenda para as pessoas, olha, e esse é um negócio que não dá para você mudar. Uma vez você aposentou na aposentadoria antecipada, é a aposentadoria antecipada, não tem como você mudar isso. Então por isso que a gente sempre recomenda para as pessoas, utiliza a regra da aposentadoria normal sempre, né? Se você ainda não completou, completa esse período para poder requerer a aposentadoria. Essa sempre é a nossa dica, porque essa é uma decisão que vai para o resto da vida. Esse fator atuarial vai pesar para o resto da sua vida, se você optar pela antecipada. Agora, tem gente que já está com a situação normal, ok, já está com a vida ganha, já fez uma boa reserva, já está tranquilo e de repente a aposentadoria antecipada é suficiente, ok, não tem problema, mas a gente sempre alerta essa questão. A escolha da aposentadoria antecipada vale para o resto da vida. Okay? Bom, para quem não sabe, a regra quem está no plano BD01 também pode optar por alguns institutos, que são os institutos do resgate, da portabilidade, do autopatrocínio e do benefício proporcional diferido. A regra do resgate é muito simples, ela equivale a 150% das contribuições pessoais, limitada à reserva matemática do participante, que é a mesma regra da portabilidade, ou seja, que é a possibilidade de você levar os recursos do plano BD01 para um outro plano de benefício que você quiser. Pode até ser por Brasília Prévio, se vocês quiserem. Entendeu? É claro que a grande maioria, eu diria 99,99% das pessoas, não optam por nenhum desses institutos, mas a regra está aí, existe, está lá previsto no regulamento, você pode ou resgatar ou você pode cortar também os recursos do plano BD01. Tem a situação da possibilidade de você se tornar um autopatrocinado. O problema do autopatrocinado é que se você entrar numa situação de autopatrocinado, você fica autopatrocinado para o resto da vida, até o final da sua vida, e aí você vai arcar com aquela despesa da contribuição patronal para o resto da vida também. Por isso que a gente não recomenda você entrar nessa condição, porque muita gente me pergunta, eu poderia, por exemplo, de repente eu vou completar daqui a um ano, eu faço adesão PDVI, fico autopatrocinado e lá na frente eu vou, e quando eu completar os 55 anos eu vou requerer minha aposentadoria. Posso fazer isso? Pode. O problema é que você vai entrar na condição de autopatrocinado. E o autopatrocinado, ele assume a contribuição pessoal e patronal. Né? Então esse é o grande problema. E é para o resto da vida. Então você perde a contribuição do BRB que ele faz
quando você aposenta pelo plano BD01, por isso que nós não recomendamos essa possibilidade, mas a pessoa pode. Temos alguns casos também de pessoas que são autopatrocinados quando na condição ainda de ativo. Isso aí não é diferente do autopatrocinado na condição de rescisão de contrato de trabalho. Tá? E o benefício proporcional diferido é aquele que proporciona uma renda vitalícia calculada atuariamente com base no saldo dos fundos individual mais patronal. Todas essas alternativas, que a gente chama de institutos, elas são só acessíveis caso você tenha perdido o vínculo empregatício com a patrocinadora ou, por exemplo, ter aderido ao PDB do BRB. Com relação a algumas informações relevantes, né, que muita gente me pergunta, e aí, Sandro, se eu aposentar, qual vai ser a diferença entre eu estando nativo e eu estando aposentado, sendo um beneficiário, um assistido do plano BD01? Importante, o pagamento do benefício, ele é acreditado na conta salário no BRB no dia 20, tá? Podendo ser antecipado caso o dia 20 caia no final de semana ou feriado. O contra-cheque é disponibilizado no portal do participante. Esse mesmo portal do participante que você faz acesso, por exemplo, para consultar o seu extrato de contribuição, por exemplo, ver a sua situação, fazer a sua simulação, ele também tem lá o contra-cheque também disponibilizado para o assistido, né, quando ele passa a condição de assistido, ou também no Regis Mobile. O reajuste do benefício ocorre todos os anos no mês de janeiro, pela variação do IPCA dos últimos 12 meses, considerando dezembro de um ano até novembro do ano subsequente. Tá? É assim que funciona a regra. É quase que o reajuste com base na variação do ano anterior, só que ao invés de pegar o ano cheio, né, de janeiro a dezembro, ele pega dezembro de um ano com novembro do ano subsequente e assim é calculado o reajuste. Ele é sempre pago no mês de janeiro de cada ano. O primeiro reajuste é pago de maneira proporcional, é bom lembrar isso. Você não recebe, por exemplo, então quem aposentar agora sair, por exemplo, em maio, né, então ele vai receber o equivalente do reajuste do salário, do reajuste do benefício, lá em janeiro do ano que vem, vai receber proporcional aos meses em que ele ficou aposentado. É assim que funciona no primeiro ano. Depois ele recebe o reajuste integral, digamos, do ano considerado do período de 12 meses. O adiantamento do abono de Natal, lembrando que o BRB paga no mês de abril, né? Paga 50% em abril e os outros 50% em dezembro. No caso do adiantamento no plano BD01, ele é pago no mês de julho, tá? Então é bom deixar isso bem claro na hora de você fazer a sua programação orçamentária, lembrar desse detalhe. O abono de Natal, os 50% de adiantamento de abono de Natal é pago no mês de julho e não no mês de abril, como acontece no BRB. Para quem, por exemplo, precisa de um dinheiro antecipado e tudo mais, nós até temos uma linha de crédito específica para atender quem é assistido do plano BD01 e quer, por exemplo, adiantar os 50% do abono de Natal. Tá? Mas, em regra geral, como está no regulamento do plano BD01, o adiantamento do abono de Natal é no mês de julho. E para quem tiver empréstimo, por exemplo, né, e não quitar, por exemplo, nesse momento do PDBI, ele pode, no caso, isso automaticamente vai ser debitado do contra-cheque da pessoa enquanto assistido, tá? Então a pessoa não precisa fazer absolutamente nada, isso nós fazemos aqui, esse trabalho por você. Mas se você quiser usar o valor da indenização para quitar, você também tem essa liberdade de quitar. Mas quem não quiser quitar, não é obrigado a quitar o empréstimo, ele passa a ser obrigatoriamente debitado do seu contra-cheque de assistido. E a contribuição da saúde BRB, ela passa a ser de 4% incidente sobre o valor do benefício, mais o benefício da REG, mais o INSS, tá? É bom deixar isso claro, né? Então tem uma mudança na forma de cálculo da contribuição para a saúde BRB, tá? Mas isso aí o pessoal da saúde BRB vai explicar melhor para vocês, tá? Eu só estou dando um spoiler aqui de que há uma mudança também na forma de cálculo do plano de saúde para quem tem saúde BRB. E lembrando que, no caso de quem é participante do plano BD01, a regra de tributação do seu benefício utiliza a regra da tabela progressiva, que é essa mesma tabela, a mesma regra de tributação quando você está na ativa, tá? É a mesma alíquota, tá? A alíquota de 0 para quem ganha até R$ 1.903 e ela vai subindo de 7,5 até 27,5, que é a mesma alíquota de tributação que ocorre, por exemplo, quando você está na ativa. Só que tem uma observação importante para quem é no plano BD01, que é um plano mais antigo e tudo mais. Durante o período de 1989 a 1995,
O governo reconheceu, por intermédio da Instrução Normativa número 1343 de 2013, que houve um período de chamada bitributação. Houve uma tributação tanto da contribuição e da receita, no caso do salário da pessoa. Então, a Receita reconheceu isso e transformou isso num crédito tributário, tá? E aí isso pode gerar uma isenção do imposto de renda cobrado no seu contra-cheque da Regis nos primeiros meses, tá? Eu vou dar um exemplo como é que isso funciona, tá? Como é que, então, vamos supor que você, no período de 1989 a dezembro de 1995, você acumulou uma espécie de um crédito tributário de R$37 mil. Supondo que essa pessoa que acumulou esse crédito tributário de R$37 mil tem um valor de suplementação de R$6 mil. Então, como é que funciona? Eu pego 37 mil, abato 6 mil, dá primeiro o valor de suplementação, ele passa a ter uma contribuição, um saldo de 30 mil, e nessa situação ele não paga imposto de renda na fonte. E aí vai, né? Julho, agosto, setembro, até esgotar, tá vendo? Então é só para lembrar que esse crédito tributário não é em valor de imposto, é valor de base tributária, né? Então é 37 menos 6 mil do valor da suplementação, sobra 30 mil, ou seja, a pessoa não paga imposto de renda. E assim vai sucessivamente até chegar o momento em que ele não tem mais saldo de contribuição, né? Saldo atualizado de contribuição. Ele só tem lá R$552, então ele só abate os 6.074 menos 552, ele vai pagar um pouco de imposto de renda e a partir de janeiro de 2024 a pessoa não tem mais saldo, né, de contribuição atualizada, então ele vai pagar imposto de renda normalmente pela tabela progressiva do imposto de renda. Então é assim, Sandro, como é que eu descubro como é que é o meu caso, quanto que eu tenho de crédito tributário? Aqui no nosso balcão do participante, né, do balcão virtual, que você pode acessar aqui por intermédio de você entrar lá no regios.org.br, lá em cima, no canto superior direito do website da Regis, tem lá o balcão virtual. Você agenda lá o teu atendimento, vai ter uma pessoa que vai estar lá de frente para você para explicar a sua situação individual, tá bom? Então, em regra geral, essas são as regras do BD01. Vamos então agora explicar o CD02, né, que é aquele plano complementar ao BD01. Ele é um plano que foi criado, é um plano de contribuição definida, foi criado lá em 2012. Né? Ele tem só 2 patrocinadores, que são os mesmos, né, do BD01, que é o próprio BRB e a Regis. Ele tem um patrimônio hoje de quase 80 milhões, 78,7 milhões de patrimônio. Ele tem um índice de maturidade financeira de 1,38, ou seja, para cada R$1 que entra, está saindo R$1,38. Esse plano ele já teve uma condição maior de assistido, mas como muitos assistidos já esgotaram os seus benefícios, hoje ele só tem 73 assistidos. A grande maioria das 323 vidas do plano CD02 estão na condição de ativos, hoje são os 250. Eu falo somos que eu também sou participante do CD02. Vamos lá para as características gerais. O plano é um plano de contribuição definida, como eu já adiantei, ele não tem risco atuarial, ele tem um custeio administrativo de 0,3% ao ano, né, incidente sobre os recursos garantidores do plano de benefícios, né, então eu cobro 0,3% ao ano em cima daquele montante que eu mostrei, por exemplo, na tela anterior. O cálculo do benefício é baseado no saldo de cotas, considerando 100% das contribuições pessoais e 100% das contribuições patronais atualizados pelo índice pela própria correção, né, pela própria rentabilidade obtida no plano CD02. Os benefícios ao participante é a renda de aposentadoria programada e a renda de aposentadoria por invalidez. No caso, o benefício aos beneficiários é o pecúlio por morte pago aos beneficiários conforme a indicação do participante, caso haja existência de saldo remanescente. Então, por exemplo, se você programou para receber, por exemplo, por 8 anos, eu quero receber o benefício do CD02 por 8 anos, se ele vier a falecer antes, o saldo remanescente vai ser pago conforme a indicação que está lá na sua ficha de inscrição. Aliás, a gente sempre alerta as pessoas, atualizem a sua ficha de inscrição,
o seu cadastro na Regis antes de aposentar, né, para que você tenha todos os seus beneficiários estejam lá bonitinho cadastrados dentro do nosso cadastro, tá? Os requisitos, né, a idade mínima é de 50 anos, 5 anos de vinculação ao plano, conta o tempo de plano BD01 e rescisão do contrato de trabalho com a patrocinadora, no caso do BRB. Os institutos são os mesmos institutos, resgate, portabilidade, autopatrocínio e benefício proporcional diferido. A regra aqui, no caso, como é um plano CD que não tem risco atuarial, a regra de resgate é muito benéfica comparativamente ao BD01. 100% das contribuições do participante e 90% das contribuições da patrocinadora você pode receber tudo de uma única vez a título de resgate. Agora, não, Sandra, eu já vou receber uma grana boa da parte da indenização que o banco paga, né? Então não vou precisar resgatar. Você pode, por exemplo, transformar obviamente em benefício, né? Como eu falei, você pode escolher um prazo até 8 anos para poder receber, né? De 12 a 8 anos para poder receber, 12 meses a 8 anos para receber. Então você pode receber, né, em forma de benefício, que em forma de benefício é sempre 100% da parte pessoal e 100% da parte patronal. E você pode fazer uma coisa interessante, que, por exemplo, eu vou fazer quando eu for aderir, quando eu for me desligar do BRB, que é a portabilidade para o Plano Brasília Prev, né? Essa portabilidade do Plano Brasília Prev é uma dica legal que eu sempre dou para as pessoas que são participantes do BDzão e também são do CD02, que é você carregar 100% da parte individual, mas 100% da parte patronal para o Brasília Prev. Por quê? O Brasília Prev é um plano instituído, que foi criado lá em 2020, né? Ele tem as mesmas regras de aposentadoria do plano CD02, 55 anos de idade, 60 meses de contribuição, por exemplo, tem aposentadoria por invalidez, também tem tudo igual. A diferença é que o prazo de benefício, eu posso escolher um prazo maior. Você pode escolher uma renda temporária entre 5 a 30 anos. Então vai ser o meu caso, por exemplo. Como eu quero receber esse benefício por um prazo maior do que 8 anos, então eu vou portar, quando eu reincidir meu contrato com o BRB, eu vou portar os meus recursos para o Brasília Prev para poder ter essa opção de receber por 30 anos, né? E aí, obviamente, o que eu fiz? Eu entrei logo lá no início lá do plano Brasília Prev, já para ir contando esses 60 meses de contribuição do plano, né? Então, quem, por exemplo, fizer a portabilidade e não tiver Brasília Prev agora, ele vai ter que fazer, pode ter até mais de 55 anos, mas não vai ter 60 meses de contribuição, então passa a contar, então ele só vai começar a receber o benefício daqui a 5 anos, né? Então a pessoa, por isso que ela tem que fazer essa conta direitinho. Se você não for usar esse dinheiro do CD02, passa a ser uma alternativa para você começar a receber daqui a 5 anos em forma de benefício, né? Que aí você vai jogando para frente, você vai pagar menos imposto também. Você imagina, vamos supor que você queira resgatar o CD02, você vai pagar imposto de renda, né? Então você já transformando em forma de benefício, você vai jogando o pagamento do imposto de renda lá para frente. Então é uma opção, por exemplo, que eu vou fazer. Eu já tenho 2 anos agora de Brasília Prev. Quando eu for sair e desligar do BRB, eu já vou ter completado 5 anos, vou portar o recurso. Se quiser já transformar em forma de benefício, eu já vou poder fazer isso. Então, uma dica legal aí que eu recomendo para as pessoas que são participantes do CD02 e poder portar para o Brasília Prev. Aqui só estou mostrando aqui uma rentabilidade, um histórico da rentabilidade do Brasília Prev. Só lembrando, né, o primeiro ano de 2021 foi um ano difícil, ano de Covid ainda, né? Que realmente a inflação foi lá para cima, então nenhum plano hoje no mercado bateu referencial, que no caso do plano Brasília Prev é o mesmo do CD02, é IPCA mais 4, nenhum plano naquela época bateu, né? Então, mas a gente, por uma questão de transparência, está sempre mostrando aqui. Mas você vê, lá em 2022 a gente já superou o IPCA mais 4, né? Ficamos bem próximos aí da variação da taxa Selic, e nós estamos hoje em 2023, considerando janeiro e fevereiro, 2,27 contra 2,01 de IPCA mais 4, referencial IPCA mais 4, e superior a Selic, né, que a Selic hoje está em torno de 2%, né, no acumulado do ano, a gente está batendo aí 2,27, é um plano que já tem 1,3 milhão de patrimônio, né, já é um patrimônio bacana, né, e já tem mais de 400 participantes, inclusive pode ser você, eu digo que vamos continuar sendo participante por intermédio do Brasília Prev, né, transferindo seus recursos do CD02 para o Brasília Prev. Mas voltando aqui ao CD02, você ainda pode também, na condição de
ter reincidido seu contrato de trabalho com o BRB, aderido ao PDBI e reincidido seu contrato de trabalho, você pode ainda optar pelo autopatrocínio ou pelo benefício proporcional diferido. Informações relevantes aos CDZadores para quem vai transformar o seu plano num benefício, né, vai receber por um prazo mínimo de 12, máximo de 96 meses. O valor projetado do benefício pode ser consultado no simulador do portal do participante ou no Regi Mobile. O pagamento do benefício é todo dia 20, assim como acontece no plano BD01. O contra-cheque do CDZ2 também é disponibilizado no portal do participante ou no Regi Mobile. O reajuste do benefício ocorre sempre no mês de janeiro, com base na variação do quantitativo de cotas remanescentes. Então, é diferente do BD01, que tem um índice de IPCA, de inflação pré-determinado dentro do regulamento. No caso do CD02, na verdade, o índice é de acordo com a rentabilidade do plano, porque, voltando, ele é um plano de contribuição definida, né? Ele não tem risco atuarial. E a regra de tributação é a tabela progressiva ou a tabela regressiva, conforme a opção lá no ato da inscrição. Se você se inscreveu no CD02 lá em 2012, você deve ter optado por uma dessas tabelas, ou a tabela progressiva ou a tabela regressiva do imposto de renda. A tabela progressiva é a mesma do contra-cheque. A tabela regressiva é aquela que começa com uma contribuição, com uma alíquota de 35% e ela chega a cair para 10% no caso, mas isso é para quem optou pela tabela regressiva lá quando a pessoa entrou. Ah, Sandro, como é que eu sei qual foi a tabela do imposto de renda que eu optei no CD02? Você consulta lá no portal do participante ou no Regi Mobile, tem lá a opção da sua regra de tributação. Tá? Só para recordar, quem optou pela tabela progressiva é essa tabela normal igual do contra-cheque. A tabela regressiva, ela leva em consideração o método PEPS, né? Que não é aquele refrigerante, tá, gente? É o primeiro que entra, é o método do primeiro que entra, é o primeiro que sai. Ou seja, os primeiros recebimentos de benefícios vão ser utilizados, o recurso utilizado para o pagamento dos primeiros benefícios vão ser com base naquelas primeiras contribuições que você fez ao plano. Então, supondo uma pessoa que entrou lá em 2012 e optou pela tabela regressiva, como é que ela vai pagar a tributação nessa tabela regressiva? Ela vai pagar a tributação com base, os primeiros recebimentos vão ser com base naquelas primeiras contribuições de 2012. Como se a pessoa optou pela tabela regressiva, ela vai pagar uma alíquota de 10%. Agora, Sandro, mas aí eu quero receber tudo em 12 meses e eu optei pela tabela regressiva. O que vai acontecer? Você tem contribuição que você fez com menos de 10 anos, né? Então você vai pagar uma alíquota maior. Então por isso que a gente recomenda. Quem optou pela tabela regressiva, também dá uma esticada no prazo de recebimento, porque senão você vai pagar mais tributo comparativamente à tabela progressiva do imposto de renda. Bom? Ok? Bacana? Vamos então para o CV03, que é o nosso último plano aqui, que também tem muitas pessoas com possibilidade de aposentar pelo CV03. Então, quais são as regras do CV03? Só para recordar, o CV03 ele tem 4 patrocinadores. O BRB, a Regios, a BRB Card e a corretora de seguros BRB, a antiga corretora, não é a atual corretora de seguros BRB, a chamada BRB Seguros, é a antiga corretora de seguros BRB. Né? Ele tem um patrimônio, o CV03 tem um patrimônio de 645,7 milhões, né? É o segundo maior patrimônio entre os planos de previdência administrados pela Regios. Ele foi criado no ano de 2000, ele continua aberto, tá? Mas a previsão é que este ano ele seja fechado para novas inscrições. Ele tem um índice de maturidade financeira de 0,02, ou seja, entra muito mais contribuição do que sai a título de pagamento de benefício, porque esse plano só tem 36 assistidos. A grande maioria, 2.366, são das 2.366 vidas do plano CV03, 2.330 são ativos, né? E alguns deles é provável que entrem na condição de assistidos agora com a adesão ao plano, o programa de desligamento incentivado do BRB. Bom, quais são as regras, as características gerais do plano? Ele é um plano de modalidade de contribuição variável, ele tem risco atuarial na parte BD do plano, ou seja, quando você aposenta, o recurso ele é transferido para uma conta de benefício definido e ele passa a ter resultado de déficit ou superávit. Esse plano ele é superavitário, né? Mas ele passa a ter risco atuarial. Enquanto ele está na fase de acumulação, ele não tem risco atuarial, ele é como se fosse um plano CD. Ele tem um custeio administrativo de 0,5% ao ano, tá? De taxa de administração. Isso foi mudado este ano, tá? Isso nós explicamos no outro vídeo.
vídeo para vocês, né, que nós disponibilizamos no nosso canal no YouTube. Então, sobre o valor da parcela CD, excluindo a parte BD, porque a parte BD a pessoa continua pagando 0,64% sobre o valor da renda bruta mensal. Tá? No caso dos benefícios, o plano CV03 ele tem renda de aposentadoria por tempo de contribuição, antecipada, invalidez e por idade. Tá? Os requisitos: 55 anos de idade, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, 50 anos de idade na aposentadoria antecipada e 60 anos de idade na aposentadoria por idade. Nos demais requisitos, é que você tem que ter 15 anos de vínculo empregatício e 60 meses de contribuições mensais ao plano. Sandra, eu fiquei sabendo que vai ter uma mudança no regulamento do CV03. Isso é verdade? É verdade. Já foi até aprovado no Conselho Deliberativo, mas ele ainda está sendo submetido ao ok do BRB e depois disso vai para a Previc. Só depois que ele for para a Previc ele fica valendo o plano CV03, as novas regras do CV03. E vocês também vão poder consultar as novas regras no vídeo que nós explicamos, disponibilizamos no nosso canal no YouTube. O prazo do benefício do plano CV03 é prazo vitalício. Quais são os tipos de benefício que tem no plano, né, para os seus beneficiários? Se você vier a falecer, o que o seu beneficiário recebe? Tem um detalhe muito importante, tá, gente? Enquanto você está na ativa, o seu beneficiário cadastrado no plano CV03 recebe um pecúlio por morte pago aos seus beneficiários conforme você indicou no seu cadastro, tá? Quando você está na ativa, é uma fórmula de cálculo, são 3 fórmulas de cálculo. Vale o que for o maior. 40 vezes o valor da renda de aposentadoria por invalidez a que o participante faria jus caso viesse a se invalidar, ou o saldo do fundo individual mais o fundo patronal, ou 200 URPBs, que isso dá 120 mil reais. O que for o maior desses 3 é pago a título de pecúlio para os seus beneficiários. Isso quando você está na ativa. Mas você aposentou pelo plano CV03, muda alguma coisa? Muda. O cálculo do pecúlio do assistido é uma regra só, é 40 vezes o valor da sua aposentadoria. É assim que funciona o pecúlio do assistido, tá? Quando a pessoa está aposentada. Então a pessoa tem que levar isso muito em consideração. E só lembrando que quando você faz a opção pelo benefício no plano CV03, você ainda faz uma indicação se você quer deixar pecúlio ou não, tá? Se você colocar, gente, presta bem atenção nisso, se você colocar lá que não vai deixar pecúlio, o seu beneficiário não recebe nada em caso de falecimento, tá? Então você tem que colocar, no ato que você requerer o seu benefício aqui, você tem que colocar, não, eu quero deixar um pecúlio, e aí nós vamos utilizar essa fórmula de cálculo, que é 40 vezes o valor da renda de aposentadoria, tá? Deixar isso bem claro para vocês, para não deixar isso passar, tá bom? Bom, o que mais? Os institutos, né, são os mesmos. Você entrou no PDVI e reincidiu o contrato de trabalho com o BRB, você pode requerer resgate, portabilidade, autopatrocínio e o benefício proporcional diferido. Lembrando que o resgate é só sobre as contribuições pessoais. Na portabilidade, você pode mandar isso para um outro plano de benefício, pode ser até o Brasília Prévio, tá? Aí você pode requerer mandar 100% da cota individual, mais 2% da cota patronal por ano de vinculação, limitada a 20%. Quando a maioria das pessoas que vão aderir ao plano tem mais de 10 anos, no caso, né? Então vão poder portar 20% da cota patronal, tá? Tem o autopatrocínio, que é que você assume a sua contribuição pessoal e o benefício proporcional diferido. Importante lembrar, mais uma vez, que o plano CV03 está em fase de alteração regulamentar, né? E essa alteração regulamentar só vai valer após a aprovação da Previc. Quem quiser pode encontrar lá no reg.org.br, lá no painel só sobre o plano CV03, lá no plano CV03 você vai encontrar lá as principais alterações no plano CV03. A previsão, muita gente perguntando, e aí, quando é que a Previc vai aprovar? Bom, primeiro eu preciso receber o ok do BRB e das demais patrocinadoras, e levar isso para a Previc. Então, esse passo ainda não foi dado, tá? E a Previc está demorando algo em torno de 90 dias para aprovar um regulamento novo, tá? Então, eu acredito, na melhor das hipóteses, lá para o final do segundo semestre deste ano, que o novo regulamento vai ficar valendo, só para ninguém criar nenhum tipo de ilusão com relação a essas novas regras do regulamento. E só lembrando que se você sair agora, você aposenta pelas regras ou requer o Instituto pelas regras atuais, tá? As regras que estão valendo neste momento, tá bom? Deixar isso bem claro.
Algumas informações relevantes também para quem for fazer a aposentadoria, que for se aposentar pelo CD03, é que o valor projetado do benefício pode ser consultado no portal do participante por intermédio do ícone Renda Monitorada. Tá? Ela vai estar lá o valor bem próximo, lá no Renda Monitorada, vai estar bem próximo daquilo que você vai receber a título de benefício do CB03. O pagamento do benefício também é no dia 20, assim como acontece no CD02, assim como acontece no BD01, também é no dia 20, podendo ser antecipado. O contra-cheque também é disponibilizado no portal do participante ou no RegMobile. O reajuste do benefício ocorre todos os anos no mês de janeiro, com base na variação do IPCA do ano anterior, né? Então, é diferente da regra do BD01, que também é 12 meses, tá? Mas leva em consideração dezembro de um ano com novembro do ano posterior, sendo pago em janeiro. No caso do CB03 é mais simples, né? A inflação que deu no ano anterior vai ser pago no mês de janeiro, o reajuste do benefício. O adiantamento do abono de Natal de 50% também é pago no mês de julho, assim como acontece lá, já foi alterado também no BD01. Quem tiver empréstimo também, as prestações passam a ser debitadas no contra-cheque da REF. Se você quiser utilizar o valor da indenização e quitar, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se você não quiser quitar, o empréstimo segue lá sendo debitado no seu contra-cheque. A contribuição da saúde BRB, assim como ocorre no caso do BD01, 4% incidente sobre o valor do benefício da REG mais o INSS, mas isso o pessoal da saúde BRB vai explicar melhor para vocês. E a regra de tributação é aquela mesma que nós apresentamos no CD02, depende daquilo que você optou quando você entrou no CB03. Lembrando que o CB03 ele foi criado no ano 2000. Então, quem entrou entre 2000 e 2004, foi quando a lei foi criada, né? A Lei 11.053, com certeza está na tabela progressiva, tá? Quem entrou depois de 2005, né? 2005, aí teve ainda a opção para fazer a tabela, optar pela tabela regressiva, que é aquela tabela que eu já expliquei para vocês. A tabela normal do imposto de renda é a tabela progressiva, e a tabela regressiva é aquele mesmo do primeiro que entra ao primeiro que sai, com a alíquota caindo de 35% a 10%, conforme o seu tempo de opção. Detalhe importante, o método PEPS é para quem opta pelo benefício de caráter temporário. Quem opta pelo benefício de caráter vitalício na tabela regressiva utiliza uma outra metodologia, que é o PMP, o prazo médio ponderado, que leva em consideração todo o seu período médio ponderado durante toda a sua vida contributiva, e aí aplica-se, no caso, aquilo que couber de acordo com essas alíquotas, essas faixas de prazo médio que estão dentro da alíquota da tabela regressiva. Como requerer o benefício? Aí vamos para a notícia, para o negócio legal. Sandro, entendi tudo, estou decidido, quero aderir, vou entrar no PDVI, e como é que eu faço para requerer meu benefício? Quem decidiu o seu contrato de trabalho, você entra lá no portal do participante, preenche o formulário, hoje é tudo eletrônico, tá, gente? Não precisa, se quem quiser vir aqui na Regi, pode vir, não tem problema nenhum, a gente preenche tudo aqui para vocês, tá? Mas se você quiser fazer tudo eletronicamente, hoje nós disponibilizamos essa funcionalidade, você entra lá no portal do participante, entra lá na função requerer o benefício, e aí você vai preencher o formulário que está lá no portal do participante. Você tem que apresentar o termo de rescisão de contrato de trabalho, a ficha cadastral atualizada, aquilo que eu falei para vocês, né? A declaração de dependente de imposto de renda, caso você tenha ainda dependentes ainda que você declara na sua declaração de imposto de renda. A ficha de inscrição na AFA-BRB, né, que é a Associação dos Aposentados do BRB, né? Quem quiser também vai poder fazer a sua inscrição também. Quem não quiser ficar também, não é obrigatório, mas só para facilitar. As contribuições para a AFA-BRB são debitadas no contra-cheque, nós temos um convênio com a AFA-BRB, então são debitados em contra-cheque, aí vocês conversam com o pessoal lá da AFA, né, para poder se inteirar um pouco mais dos benefícios, né, que a associação oferece para vocês. Você tem que apresentar uma cópia atualizada do CPF e do RG, né? No caso tem gente que tem os dois documentos num único documento. O cartão de assinaturas para a abertura da nova conta salário, né? Só lembrando, a sua conta salário, enquanto você recebia no BRB, é uma coisa, você tem uma conta salário BRB. Quando você passa a receber ou do BD01 ou do CD02 ou do CD03, você passa a ter uma conta salário vinculada à Régios, tá? Então você vai abrir, vai ter uma nova conta. Depois o recurso ele pode até ir para a sua conta normal do BRB, não tem problema nenhum, tá? Mas enquanto
mas a conta salário é diferente, tá? É uma outra conta salário que é aberta pela Régio, tá? E o formulário para transferência dos valores da conta salário para a conta do BRB ou de outro banco que você escolher, tá? Lembrando que a Régio não faz nenhum trabalho com relação ela não dá assessoramento mais, porque nós não temos mais convênio com o INSS. Então, quem quiser também, depois que aderir ao PDVI e requerer o benefício, pode também entrar e requerer o benefício do INSS quem tiver tempo, tá? Quem tiver todas as condições lá. E isso tudo é feito lá pelo portal Meu INSS, é tudo feito de maneira eletrônica, tá? Se vocês quiserem alguma ajuda no como fazer isso, nossa equipe aqui está aqui à disposição de vocês para poder te ajudar nesse processo, tá? Mas lembrando que são processos totalmente separados. Documentos para a Régio, no portal do participante da Régio, você requer tudo lá. E no caso, para quem quiser, quem ainda não é aposentado no INSS e quiser requerer, no portal Meu INSS, o pessoal aqui pode te ajudar nesse processo, mas é um outro portal, a Régio nesse ponto só pode te auxiliar, não pode fazer esse serviço por você. Agora, lembrando bem, gente, que o benefício da Régio ele é desvinculado do INSS, então você não precisa se preocupar com relação à questão no caso de, não, Sandro, ainda não tenho tempo de INSS, eu posso requerer o meu benefício aí do BD01? Pode. Basta você ter rescindido o contrato com o BRB para requerer os seus benefícios da Régio, tá? Se você quiser continuar contribuindo para gerar o tempo de contribuição para o INSS após a aposentadoria aqui, você pode fazer isso, não tem problema nenhum, para quem ainda não é aposentado do INSS. Vai ser o meu caso. Provavelmente eu vou me desligar do banco, primeiro na Régio, vou me desligar do banco, vou requerer o benefício e depois é que eu vou aposentar para o INSS. Aí eu tenho que continuar contribuindo e tudo mais, mas aí eu sigo a regra lá do INSS, tá? Que são coisas distintas. Aqui, INSS é uma coisa, Régio é outra, tá, gente? Basicamente era essa a nossa apresentação, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, é só buscar os nossos atendimentos, né, por intermédio do telefone, do WhatsApp, né, que é o 99977-2231, que é o nosso WhatsApp. Você pode também requerer, você pode pedir também por intermédio do e-mail, que é relacionamento@régio.org.br. Tem um balcão virtual, como a menina já comentou com vocês, né? Pode entrar em contato e pode vir aqui também nos visitar aqui na 902 Sul, bloco Conjunto B, entrada C, segundo andar. Se eu entrar lá na garagem, lá, falar, preciso ir lá na Régio e tudo mais, nós temos aqui algumas vagas de garagem, você pode estacionar aqui de frente, que o elevador sobe e vem aqui tomar um cafezinho com a gente, tirar as dúvidas com relação aos seus planos, tá bom? Era isso, gente. Espero que tenha esclarecido e qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Até logo!